Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, esvazie de mim, esvazie de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu dono, vem reinar. Nós queremos, nós queremos, nós queremos. Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me Queria que você pegasse na mão da sua esposa e do seu marido.
Senhor, nós estamos aqui profetizando que essa casa, não esse templo, não esse espaço, mas essa casa que somos nós é sua. E a casa que estamos representando aqui essa noite é sua. Nossos filhos são seus. Senhor, nossos netos, nosso casamento, nosso lar é seu, a ti pertence. E nós estamos aqui para consagrar ao teu nome, para entregar a ti e devolver ao Senhor os cuidados da nossa casa. Então, Senhor, manifesta essa noite sobre cada lar aqui representado. Lares feridos, machucados, judiados, nós apresentamos ao Senhor e pedimos: usa a palavra dessa noite para trazer confronto, desafios, cura e restauração dos nossos lares. Essa casa é sua. Seja bem-vindo em nosso casamento, seja bem-vindo em nosso lar, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dar um abraço na sua esposa, no seu marido? Isso. E depois você pode se assentar, por gentileza. Pastor Zé Maurício, por favor, amigo. Muita alegria poder apresentar o meu amigo, pastor Zé Maurício. Nós temos uma caminhada juntos de mais de 14, 15, 16 anos, rapaz. Tá longo tempo o período. Foi no 2002, 2001 que nós nos conhecemos. E desde então, Zé Maurício tem passado por onde estamos, ele tem levado a palavra do Senhor. E hoje ele trouxe a sua digníssima esposa, Celidalva. Fique em pé, Celidalva, por favor, vou aproveitar para apresentar você. Celidalva é uma bênção de Deus. Entendeu? Eu nunca tive a oportunidade de visitar o Zé Maurício, a casa dele, mas já falaram para mim que a melhor parte do Zé Maurício é a Celidalva. Você já imaginou? Então, que benção que você está aqui com a gente, viu, Celidalva? Obrigado. E ela fez muito esforço para estar aqui com a gente. Eles têm 2 filhos, o Davi e o Israel, que estão lá em Curitiba, e o pastor Zé Maurício é uma benção, homem de Deus. Obrigado, viu, pastor? Deus te use. Esse tempo aqui é seu. Amém. Esse povo agora também pertence a você, tá bom? Deus Amém. Abençoe. E vamos acolher bem aqui o pastor Zé Maurício. Deus abençoe, pastor. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Queridos, é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. Já conheço alguns, vou conhecer outros. E principalmente, num evento tão importante como esse, que é um evento para casais. Louvo a Deus pela vida de cada irmão que se dispôs a estar conosco. Queridos, meu nome é José Maurício, então, sou casado com a Celi. Nós somos missionários de uma agência missionária chamada Jocum. Ela é de Salvador, eu sou do sul de Minas, uma cidade chamada Itamonte. Nós nos encontramos em Aracaju e moramos ali no Paraná. Nós servimos ao Senhor ali então, em uma base missionária. Durante muitos anos, nós trabalhamos na área de mobilização, treinamento e envio de missionários, com uma escola chamada ETED, que é uma escola básica. Quando você chega na Jocum, você passa por essa escola. E a nossa base, queridos, ela tem uma ênfase muito forte na área de aconselhamento, na área de libertação, na área de cura. E por conta disso, nós começamos a receber muita gente dentro da nossa base à procura de ajuda nessas áreas. E como a escola, a ETED, é uma escola mais voltada para o treinamento missionário, alguns casos que estavam aparecendo, a gente não estava conseguindo dar conta de resolver dentro da ETED, e nós fomos desafiados por Deus, então, a começar um projeto na área de recuperação de dependentes químicos, que chama Projeto CRER. Queridos, quando nós começamos a trabalhar com dependentes químicos, para nós foi gratificante, um desafio enorme, mas a gente não tinha quase nada de experiência de trabalhar com pessoas na área comportamental. E eu comecei então, me desafiei a estudar sobre o assunto. E eu logo me apaixonei, me identifiquei, me encontrei nessa questão comportamental. E aí eu segui por aí, por essa linha. E aí nós desenvolvemos esse seminário. Desses 7 anos de estudo, de material, a gente desenvolveu o Seminário Clínica da Alma, que é um seminário voltado para gestão pessoal. Ou seja, para pessoas que têm muita informação, mas não consegue colocar em prática as informações que tem. A gente vive um perigo hoje, queridos, eminente. Nós temos aí uma possibilidade, ou dezenas e centenas de possibilidades, de adquirir conhecimento. Hoje você tem vários meios para você obter informação. Livros, CDs, DVDs, pendrives, pencards, enfim. Você pode adquirir conhecimento, praticamente em qualquer lugar. Mas o grande problema que a gente enfrenta hoje, quer dizer, é a capacidade de colocar
esse conhecimento em prática. Então o seminário foi voltado para essas pessoas, né? Que de repente entendeu que alguma área da vida dela não está indo, não está andando, ela não está conseguindo dar uma resposta, e ela quer fazer um pit stop ali, dar uma parada, se encher de Deus. Então nós temos o seminário ali, acontece em julho, em janeiro, né? São 2 edições no ano aí, e você é muito bem-vindo para estar conosco. Minha esposa, uma amante da palavra de Deus, dedicou praticamente os últimos anos da vida dela em estudar a Bíblia, meditar na palavra, e ela desenvolveu uma paixão por isso, e eu me dediquei à área de comportamento. E nós temos então trabalhado nessas 2 vertentes aí, ministrando e trabalhando com pessoas. Então eu vou ter uma pegada mais nessa área nesses dias que a gente vai estar junto, mais nessa área comportamental, e ela vai trabalhar bastante com vocês a importância da palavra no processo todo aí. E eu acredito que essa junção aí vai dar uns beijos no final desse congresso, se Deus quiser. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria. Senhor, queremos colocar o nosso coração na sua presença. Somos totalmente dependentes de Ti, Jesus. Obrigado por cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Ainda, Senhor, que nós tenhamos ou somos tentados a acreditar que foi nós, porque queríamos, que estamos aqui, Senhor. Há um propósito divino maior do que nós aqui nessa noite. Senhor, e nós queremos nos submeter a esse propósito. Queremos nos submeter a esse tempo, a tudo que o Senhor tem para fazer e para ministrar no nosso coração. Nos guia, nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê, Deus, discernimento a respeito de todas as coisas que o Senhor vai falar conosco. Pai, em nome de Jesus, que esse tempo possa realmente realinhar muita coisa dentro do nosso coração, que a gente possa crescer, amadurecer, para vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu estava lendo uma pesquisa falando sobre os casais modernos, e o pesquisador, ele descobriu, queridos, ele fez uma pesquisa com mais de 200 casais, e ele descobriu que antigamente, quando as pessoas elas se separavam, elas praticamente se odiavam. Era cada um para um lado, um não queria ver a cara do outro, um queria, na verdade, era ver o outro morto. Mas esses dados têm mudado muito, porque os casais nos dias de hoje, queridos, eles se separam, mas eles continuam sendo amigos, ou pelo menos tentam ser amigos. A grande maioria dos casais que se separam, queridos, não é necessariamente por falta de amor, mas normalmente por falta de paixão. E esse desgaste, essa paixão foi se perdendo no meio do caminho, queridos. Normalmente isso está relacionado ao comportamento, à maneira que eu lido. O casamento em si mesmo, queridos, é uma ferramenta de Deus para colocar os maiores desafios, eu não chamo de erros, mas eu chamo de desafios em evidência. Dentro do casamento, queridos, parece que Deus resolve mexer em áreas que Ele reservou para determinados momentos da nossa vida. E dentro do casamento, nós temos o maior enfrentamento que o ser humano pode ter, que é se enfrentar. É enfrentar o seu orgulho, a sua justiça própria, a sua independência, é enfrentar as suas razões, é enfrentar os seus valores e princípios. É dentro do casamento que a gente percebe de verdade quem a gente foi a vida toda. E a maioria das pessoas tentou mostrar isso para a gente e a gente não conseguia ver. Mas o casamento é um espelho, é uma máquina de Deus de realmente nos preparar para o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Mas quando a gente não consegue perceber isso, quando a gente não consegue corresponder a isso, queridos, nós corremos um sério risco de acabar com a paixão, acabar com o encanto dentro do nosso casamento. E hoje é comum você ver, queridos, casais de bons amigos, mas não de bons amantes. É comum você ver, queridos, pessoas que estão unidas, porque é conveniente para as duas estar naquele momento juntas. Mas não existe mais o entrosamento, não existe mais a paixão, não existe mais o desejo de querer estar perto. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, o versículo 14, Paulo, ele traz um texto que eu estava meditando esses dias, eu achei interessante. Ele diz o seguinte:
Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Lógico que o contexto desse texto aqui quer dizer um pouco diferente dos nossos relacionamentos, mas é interessante que Paulo, essa palavra convívio que Paulo usa aqui, que o convívio do marido ou da mulher pode santificar um ao outro, queridos. Essa palavra convívio, ela tem a conotação de instrumentalidade. Então, na instrumentalidade do marido ou da esposa, eu posso transformar o ambiente onde eu vivo, a tal ponto, queridos, que os meus filhos agora, eles podem ser santos. E a palavra santos aqui, queridos, ela traz uma conotação de uma coisa muito sublime, acima da média, fora do normal. E me chamou a atenção, queridos, porque quando a gente olha o resultado final dos casamentos hoje, queridos, a gente não vê filhos acima da média. A gente não vê pessoas extraordinárias. Se você parar para pesquisar hoje, queridos, são mais de 5 milhões de usuários de droga que não estão em tratamento no Brasil hoje. Isso é um problema social seríssimo. Para cada um desses 5 milhões, você pode acrescentar no mínimo 2 ou 3 codependentes. Então são quase 20 milhões de pessoas adoecidas. E a maioria dos casos, a gente vai parar dentro da família. Uma família disfuncional, que não conseguiu criar um ambiente emocional sadio para gerar os futuros filhos dessa geração. Então o que Paulo está dizendo, queridos? Que nós podemos produzir filhos acima da média. E hoje, talvez, uma das maiores preocupações dos pais atuais sejam os filhos. E a gente precisa entender que os nossos filhos são o resultado direto da maneira que eu sou instrumento ou não sou instrumento dentro da minha casa. Quando a gente olha para a nossa realidade, a gente vive uma escassez de milagres nos nossos dias. E quando eu digo escassez de milagres, queridos, é porque as pessoas estão perdendo a fé. As pessoas estão perdendo a perspectiva. É tanta gente sofrendo, tanta gente sem esperança. Tantas pessoas que já se acostumaram, queridos, com a vida que levam. Eu tenho um casal de amigos que eu sempre vou visitar eles. E toda vez que eu chego na casa deles, eles estão brigando. É muito difícil eles não terem uma briga quando eu estou lá. E eu cheguei lá um tempo atrás, ele olhou para mim, e eles estavam brigando, e falou: Maurício, você não se incomoda com a briga não, né? Você já acostumou. Eu falei: já, só queria pedir um favor. Dava para vocês mudarem a briga, porque eu já estou enjoado dessa briga aí, já há muito tempo, a mesma briga. Queridos, quantas pessoas que já se acostumaram a viver como vivem, sem sequer perceber que já chegou a hora de se desafiar a viver diferente. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ô meu amor, bora mudar a briga em nome de Jesus? Fala para ele. Fala, vamos sair da rotina. São tantos casamentos acabando, queridos, se deteriorando, perdendo a sua essência. Eu acredito que um dos motivos para que tudo isso está acontecendo é a falta de compreensão dessa palavra instrumentalidade. O que eu posso ser, o que eu posso fazer, o que eu posso causar, o que eu posso reverter, simplesmente, queridos, com a minha postura, com a minha atitude, com o meu entendimento. Queridos, quando eu entendo isso que Paulo está dizendo, olha, você tem um potencial através do seu comportamento de mudar um quadro dentro da sua família, de transformar, de possibilitar um futuro extraordinário para as pessoas que estão à sua volta. Mas parece muitas vezes que a paixão foi embora, a rotina tomou conta, a paciência nem fala, é toma lá, dá cá. Por outro lado, algumas pessoas, queridos, parece que estão anestesiadas, iludidas com os resultados ou com alguns resultados, e algumas pessoas usam o sucesso ou alguma coisa que está dando certo, queridos, como desculpa para justificar suas percas, o seu comportamento. Como é fácil a gente se apegar em um ponto positivo para justificar 10 negativos.
Como é fácil a gente se vitimizar. Como é fácil a gente culpar o outro, transferir responsabilidade. Mas eu sinceramente, irmãos, eu confesso para os irmãos que eu tenho sido incomodado pelo Espírito Santo de Deus a questionar a maneira que eu olho para os meus resultados. Eu tenho tido uma experiência, queridos, agradável, eu tenho viajado muito, conhecido muita gente, tenho visto Deus fazer muita coisa. Eu tenho visto pessoas sendo restauradas, pessoas sendo mudadas e transformadas. Eu tenho convivido com verdadeiros milagres do meu lado. E isso por um tempo encheu muito o meu coração, até que um dia eu estava saindo de um culto, queridos, e eu ouvi nitidamente o Espírito Santo falando comigo: Maurício, você já se perguntou se não poderia ser muito melhor? Você já parou para pensar e olhar para o seu casamento e perguntar o que poderia ser muito melhor? E que eu estou iludido com os resultados e não estou vendo. Qual decisão que se eu tomasse? Qual comportamento que se eu mudasse? Qual que é o entendimento que se eu tivesse, levaria toda a minha casa a ser completamente diferente? E talvez, que eles não são coisas grandes e absurdas, mas são coisas pequenas que estão minando a paixão. E a gente se acomodou e se acostumou com isso. Alguns resultados têm muitas vezes a tendência de nos iludir, de nos anestesiar, de nos limitar. E queridos, sinceramente, eu acho que o diabo está disposto a pagar esse preço. Se for para você destruir sua casa, sua família, talvez o preço ainda saia barato para Satanás. Talvez o diabo, queridos, ele tem esse poder nas mãos, o príncipe desse mundo, queridos. Talvez a gente se iluda com algumas coisas que a gente está vendo, mas a gente tem que olhar quantas pessoas estão baixando as guardas por causa de alguns resultados. A gente corre um risco muito grande de nos contentarmos com o bom e abrir mão do melhor. Irmãos, o melhor de Deus ainda está por te alcançar. Por mais que a gente tenha experimentado coisas extraordinárias, queridos, e isso para nós é um motivo de muita gratidão, mas a gente não tem nem noção do que é vida abundante. É muito maior, muito melhor do que a gente pensa, irmãos. E no reino de Deus, ele é um reino de tanta abundância, queridos, que você tira, e sempre tem algo melhor, sempre tem algo extraordinário, sempre tem algo que pode te surpreender. E escute o que eu estou te falando, queridos, você ainda pode, eu não estou dizendo que você não está vivendo bem, mas você pode viver ainda os melhores e mais extraordinários dias dentro do seu casamento. Nós precisamos entender que existe essa possibilidade. Por esse motivo, a minha pergunta tem sido essa: será que eu não poderia ser um pai melhor? Será que eu não poderia ser um marido melhor? Será que nós não poderíamos ter uma casa melhor? Esse tem sido o questionamento no meu coração. Eu tenho orado e dito a Deus: Deus, não me deixa me enganar. Não me deixa me conformar. Paulo dá esse conselho, ele diz: não vos conformeis com esse século. Irmãos, e parece que há uma pressão em cima da gente para que a gente se conforme e não caminhe na direção que Deus quer que a gente caminhe. Parece que a gente se sente cobrado, parece que a gente se sente oprimido e subjugado, quando Deus nos desafia a ser melhor. Mas escute uma coisa em nome de Jesus, queridos: se tem uma coisa que Deus nunca vai fazer, é aceitar de você menos o que você pode dar. Deus sempre, queridos, quando Ele vê uma possibilidade, que você pode ser melhor do que já é, Ele vai te provocar para isso. Irmãos, e quando Deus nos provoca a ser melhores, Deus não está nos reprovando como pessoa, Ele está dizendo o seguinte: você é melhor do que isso. Mas quantas vezes eu não entendo esse chamado de Deus, e eu interpreto isso, queridos, como falta de amor, como falta de cuidado, ou como alguém que não me ama mais. Irmãos, e se tem alguém que Deus vai usar para te provocar, é o seu marido ou a sua esposa. Deus vai te usar para provocar. Eu lembro da história de Caim e Abel. Os dois chegaram diante de Deus para oferecer sacrifício. E Deus olhou para o coração de Abel e falou: Abel, aceitei sua oferta e o seu coração. Você entendeu o princípio da oferta, cara, extraordinário. Mas de repente Deus olha para Caim, irmãos. E Deus olha para Caim e diz: olha, Caim, pensa numa oferta ruim, a sua.
Irmãos, o que Deus estava dizendo para Caim era: você é melhor do que isso. Você pode ser muito melhor. E como um pai que ama um filho, eu não posso deixar que você se reduza ao que você está se reduzindo. Você pode crescer, está no tempo, é a hora, responda. E Caim, irmãos, tinha duas opções. A primeira, entrar debaixo da herança que ele tinha recebido do jardim do Éden, quando Deus chega para Adão e Eva, naquele momento de pecado. Irmãos, Deus sabia que Adão e Eva podiam pecar. A Bíblia diz que o Filho de Deus já estava morto antes da fundação do mundo. Não foi surpresa para Deus a queda de Eva e de Adão. O que foi surpresa talvez para Deus, queridos, no sentido de Deus esperasse uma outra resposta, foi a resposta que Adão e Eva deram. Quando nenhum dos dois assume a culpa, ou a responsabilidade, não culpa, porque culpa não muda ninguém, mas nenhum dos dois resolve não assumir a responsabilidade, transferindo para Deus a responsabilidade. A maior herança, a mais prejudicial do pecado, irmãos, é essa. É quando eu não tenho a maturidade suficiente para compreender o mau momento do outro e dizer: não, então me perdoa, eu errei. Mas eu sempre, irmãos, é interessante quando a gente está aconselhando casais, porque ninguém tem culpa, eu não sei por que está brigando. Um olha para o outro: não, pastor, a culpa é dele, a desgraça é esse homem. A outra olha para o outro, entendeu, irmãos? Mas essa é a herança que destruiu, que tirou um casal do jardim do Éden. Mas a gente não entende isso, irmãos, que Deus tem uma expectativa conosco. Irmãos, Deus não espera que eu e você sejamos perfeitos. Mas no mínimo Ele espera que a gente seja coerente, ande à medida da luz que a gente tem recebido, que a gente possa olhar para uma situação como essa e dizer: não, meu querido, eu posso carregar esse peso a mais nesse momento, porque eu estou vendo que você não tem condição de fazer isso. E quando há essa cumplicidade, esse entendimento, irmãos, os resultados começam a mudar de uma maneira fantástica. Mas Deus chega para Caim: Caim, cara, você pode ser melhor. Caim falou: não, eu vou me vitimizar, eu vou jogar a culpa em Abel. O problema não é que a minha oferta foi ruim demais, é que a de Abel foi boa demais. E sabe o que Caim fez? Apagou a luz, destruiu o referencial. Caim decidiu excluir da vida dele o único referencial que ele tinha naquele momento de uma boa oferta. Irmãos, quantas vezes, com as nossas atitudes e palavras, a gente está matando a pessoa do nosso lado, que seria a nossa maior possibilidade da gente crescer e se tornar o homem ou a mulher que Deus sonha que a gente fosse. Mas a gente está destruindo isso, porque a gente pegou essa síndrome do jardim do Éden, queridos, e agora eu não consigo mais lidar com isso, com esses desafios, com essas provocações de Deus. Irmãos, quando você toma uma invertida da sua esposa, Deus não está dizendo que você é o pior marido, mas Ele está dizendo que você pode ser muito melhor do que você está sendo naquele momento. Mas eu prefiro jogar a culpa em alguém. Será que o que a gente está vivendo é a totalidade do que Deus realmente queria que a gente vivesse? Uma frase que eu li há um tempo, eu estava lendo um livro, me fez questionar demais com que lentes eu estava enxergando a minha casa, a vida dos meus filhos. Porque, irmãos, o Davi, o meu filho mais novo, chegou em casa esses dias, e ele falou um palavrão. Na verdade não foi esses dias, foi o ano passado. Ele falou uma palavra que eu nunca tinha visto ele falar, e eu chamei ele, falei: Davi, em nome de Jesus, cara, onde você aprendeu essa palavra? E o Davi entrou em desespero, eu entrei em desespero. O Davi olhou para mim, deu uma risada e falou: pai, eu aprendi na escola, lá todo mundo fala. Eu falei: rapaz, você estuda na escola cristã, como é que todo mundo fala? Liguei para a diretora e falei: rapaz, está endemoniando o colégio, me ajuda aí, né? Desespero total, irmãos, como que se alguém pudesse fazer alguma coisa por mim. E quando eu fui orar, irmãos, eu lembrei dessa frase que eu li no livro. Deus fala, o livro diz o seguinte, a frase diz o seguinte: o nosso posicionamento de santidade afeta profundamente o exercício da nossa autoridade.
Irmãos, a gente vive dias difíceis. Nós precisamos proteger os nossos filhos. Agora, sabe qual que é a maior proteção que você vai dar para os seus filhos? Você aumentar o seu nível de autoridade. Porque lá fora, queridos, você não vai poder falar com eles, você vai falar com o mundo espiritual. E só tem uma voz que é ouvida no mundo espiritual, que é a voz da autoridade. Agora, a minha autoridade, ela está totalmente relacionada ao meu nível de santidade. Então é muito fácil a gente entender a matemática de Satanás. Eu abaixo o nível de santidade, eu reduzo o nível de autoridade, eu tenho total acesso ao que eu quero fazer. Nós precisamos pensar sobre isso. Podemos entender isso de uma forma mais concreta, queridos, um texto bíblico que eu acho interessante, Atos capítulo 19, versículo 13 ao versículo 15. Esse texto é interessante, a Bíblia dizia: alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e sei bem em quem é Paulo, mas quem sois vós? Irmãos, aquele espírito não questionou a autoridade de Paulo e muito menos a autoridade de Jesus, mas ele se opôs radicalmente à autoridade daqueles homens que estavam tentando usar o nome de Jesus. E eu chego a uma conclusão aqui, irmãos, desastrosa, que me assusta, que não é qualquer um que tem autoridade para usar o nome de Jesus. Muitos tentam, mas não tem autoridade. É só falácia, é só chavão evangélico, é só conversa bonita. E, irmãos, esse é o momento de eu entender que o meu casamento não vai mais subsistir só com conversas bonitas. Há um chamamento de Deus, queridos, para um posicionamento, para um entendimento. É isso que a gente está vendo aqui. A gente não pode ir para um retiro, irmãos, para beber, para restaurar a nossa família. Entende? Como é que eu vou buscar autoridade se eu vou para a palestra bêbado? Que autoridade que eu vou ter, irmãos? E aí eu vou chegar em casa igual um maluco: Deus, amarra não sei quem, não sei quem, não sei quem. O diabo está lá do outro lado falando: quem que é esse cara que está falando? Se eu nem sei quem é. Talvez isso explique porque muitas pessoas não estão tendo os resultados que gostariam nas batalhas que elas enfrentam no dia a dia, na família, no trabalho. Nós precisamos de um posicionamento diferente, um entendimento diferente dessas batalhas que nós travamos no dia a dia. Irmãos, o teor da batalha mudou, o tempo de batalha mudou. Hoje, queridos, eu preciso desenvolver. Eu preciso sair da inércia, do coadjuvante. Eu tenho que fazer parte. Irmãos, durante muitos anos era legal um pai não saber nem o número do calçado dos filhos. Mas se hoje você não souber, você vai perder o seu filho. Sabe por quê? Porque as mulheres estão sobrecarregadas. Elas não aguentam mais. É tanta batalha, tanta coisa para resolver, tanto conflito. Os filhos mudaram, os tempos mudaram. Eu nunca encostei a mão dos meus filhos. Mas o Israel, teve um tempo atrás aí que ele fez uma que eu falei: cara, eu vou te bater o que eu não te bati 17 anos. Eu vou te bater hoje. E ele, muito calmo, sentado na minha frente, olhou para mim e falou: pai, antes do senhor me matar, me destruir, me arrebentar no meio, me picar em 1000 pedaços, o senhor me dá meia hora? Eu falei: 15 minutos para mim não passar a minha raiva. Com 15 minutos, queridos, o Israel me convenceu que quem tinha que apanhar era eu e não ele. E eu aprendi uma lição radical: bata primeiro, converse depois. O Israel lê um livro por semana. O Israel troca de professora. De 3 em 3 meses, eu trocava até o ano passado. Troca de turma, de sala e de professora. Quando eu estudei, queridos, na minha sala, minha professora sabia que eu não estava na sala. De costa ela já sabia se eu estava ou não.
Ela conhecia meu pai, minha mãe, a rua onde morava todo mundo. As informações mudaram. Hoje o comportamento tem que ser diferente, irmãos. Eu tenho que sair da estagnação do sofá, de estabelecer o meu reinado com o controle na mão e quem passar na frente morre. Eu tenho que participar. Eu tenho que estar disposto a interagir, a ouvir coisas que eu não gostaria, a discutir sobre assuntos que eu nunca imaginei que ia discutir. E isso vai exigir de mim, irmãos, uma postura diferente, um comportamento diferente, um entendimento diferente. Escute, quanto tempo faz que você não lê um livro sobre família? Quanto tempo faz que você não entende o que é uma família nos dias de hoje? O problema, irmãos, é que muitos de nós estão vivendo com a revelação que a gente já recebeu há 10 anos atrás. E aí a gente tem uma ótima desculpa quando o filho reclama. Se você soubesse o que o seu avô fez comigo. Aí o cara escuta, é um problema seu, fica nervoso. Você pode... Infelizmente, algumas pessoas não passam de desconhecidas. Não possuem um posicionamento de santidade que os permita exercer a autoridade. Irmão, sabe qual que é o maior presente que você pode dar para a sua família? Uma vida íntegra diante de Deus. Uma vida correta. Alguém que não tem nada para esconder. Alguém que pode pegar o seu celular, o seu computador, que você não tem nada para esconder. Alguém que tem uma vida descoberta, que anda na luz de Cristo. Agora, queridos, muitas pessoas estão seriamente comprometidas no mundo espiritual. E aí, irmãos, quando me falta autoridade, eu tenho que partir para a ignorância, porque a ignorância é a falta da autoridade. Pessoas que dão surtos, gritos e berros, queridos, é porque perderam a autoridade espiritual, porque o diabo não tem medo de grito. Ele tem medo de pessoas que andam em santidade. Você pode gritar até morrer. Você não vai pegar os meus filhos. Isso não adianta, irmãos. Entende o que eu estou falando? É uma compreensão, é um entendimento. A autoridade vem como resposta de uma vida de santidade. E é nessa encruzilhada que a vida de muitas pessoas está afundando profundamente. Algumas pessoas acreditam que por estar tendo alguns resultados, Deus está avalizando os seus métodos. Em uma sociedade onde as pessoas são valorizadas pelos resultados, corremos um risco sério de deixar de questionar os nossos métodos. Para Deus, os meios justificam o fim. Para Deus, o que começa certo, termina certo. O que começa errado, termina errado. Mateus 7, 22 e 23 diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome nós não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, que coisa séria. Sinceramente, queridos, como é que a gente pretende chegar daqui a 5 anos com a nossa família? Quais os resultados que nós queremos ter? Como é que você pretende olhar para o seu relacionamento daqui a 5 anos? Irmãos, o que Deus está dizendo para nós é simples. Faça um mapeamento, olhe, veja. Muita gente pensa que o futuro é um tempo. E o futuro não é um tempo, nunca foi. O futuro é um lugar. É um lugar que eu e você estamos construindo. E o pior, queridos, é um lugar onde nós não vamos morar sozinho. Muita gente vai morar conosco, muita gente vai fazer parte desse lugar. E a pergunta de Deus é, qual lugar você está construindo? Aonde você vai estar morando daqui a 5 anos? Qual é o ambiente? Irmãos, tem lares que estão se transformando em ambientes tóxicos. As pessoas não querem estar ali. As pessoas não têm prazer mais de chegar em casa, de estar junto. Tem lares, queridos, que estão se transformando em ambientes, queridos, onde as pessoas não querem mais habitar. Irmãos, cientificamente falando, uma das coisas mais prejudiciais para um adolescente é se trancar dentro de um quarto e ficar sozinho. Isso é um caminho de surto, isso é um caminho, irmãos, de suicídio. E nós estamos no mês do suicídio, da prevenção do suicídio.
Mas a gente está vendo isso tudo acontecendo à nossa volta, e a gente está numa inércia e não consegue ter uma reação, como se a gente tivesse amarrado. Irmãos, escute uma coisa: você está do lado certo, você está dentro de uma igreja, você entregou a sua vida para Jesus, você tem as ferramentas para transformar a sua casa e a sua família dentro de você. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Agora, isso exige enfrentamento. Isso exige batalha. Estamos construindo a nossa história. Não se deixe enganar pelas aparências. Eu tenho visto pessoas que têm gastado a vida para construir alguma coisa. E aí pegam todas as coisas que elas construíram, gastando a vida, a moeda de troca foi a vida. E elas pegam tudo aquilo que elas construíram, agora para tentar salvar a vida de uma outra pessoa, de um filho ou de uma filha. Como que a gente está vivendo numa roda viva. A pior coisa que podemos fazer é desprezar as evidências. Nós não queremos procurar chifre na cabeça de cavalo, lógico que não, mas não enxergar o que todo mundo já está vendo pode ser desastroso, queridos. Nós precisamos ter coragem de fazer uma leitura. Meu avô tinha um ditado que eu acho interessante, ele diz o seguinte: Maurício, se uma pessoa te chamar de cavalo, isso é uma perseguição. Se 3 te chamar de cavalo, isso é uma conspiração. Se 10 te chamar de cavalo, compre uma ferradura. Queridos, o problema é que muitas vezes a vida está dando feedback. A gente está vendo as evidências, mas a gente não tem coragem de tomar as decisões que a gente sabe que precisa tomar. Quantas vezes, queridos, você percebe nos embates do dia a dia, que se você insistir naquele caminho, irmãos, você vai perder muito mais do que ganhar uma briga. Suas percas serão terríveis. Eu me lembro que eu tinha um sonho, acho que eu já contei isso aqui, mas eu quero contar de novo. Eu tinha um sonho, irmãos, que era ir para os Estados Unidos. Foi algo que eu orei tanto, irmãos, perturbei tanto Deus, mas tanto que um dia eu estava orando, o Espírito Santo falou nitidamente comigo: você tem passaporte? Eu falei, não. Ele falou, então para de orar e vai tirar um passaporte. Eu falei, tem razão. Fui lá e tirei um passaporte, irmãos, e vim para a oração com o passaporte no bolso, e eu estava insistindo e orando, e o Espírito Santo falou comigo: você tem visto? Eu falei, tenho visto algumas pessoas por aí. E aí, irmãos, fui atrás do visto. E eu já não andava mais com carteira de motorista no bolso, eu andava com passaporte e com visto. Qualquer coisa eu dava uma carteirada. E eu estou lá na base um dia andando para baixo para cima. Chega o Cote e falou para mim: Maurício, estou indo para os Estados Unidos, vou ficar uns 15 dias, você quer ir comigo? Não, ele perguntou, Maurício, o que você vai fazer no mês de agosto? Eu falei, depende. Ele falou, eu estou indo para os Estados Unidos, vou ficar uns 15 dias, você quer ir comigo? Eu falei, os próximos 10 de agosto eu estou, a gosto de Deus. Fui para os Estados Unidos, irmãos, realizei um sonho. Tem coisa que só milionário e missionário vive na vida. Eu entro na segunda categoria, mas estava lá. Enfim, estou lá, irmãos, numa daquelas avenidas famosas dos Estados Unidos, Nova York. Chega o Cote com uma caneca linda, maravilhosa, falou, Maurício, isso aqui é um presente daqui da América para você. E aquela caneca tinha um significado importante para mim, irmãos, porque era um sonho realizado. Eu tinha pisado lá, era o dia do meu aniversário. Falei, rapaz, que coisa boa. Trouxe para casa a caneca, animado, cheio de Deus. Um dia eu e essa ele dava na cama dormindo. A gente estava deitado conversando, de repente um barulho. Pá! Ela falou, meu amor, quebrou uma caneca. Eu tinha um trauma de infância, irmãos. Meu pai traía demais minha mãe. E um dia eles estavam tentando se matar, ela com a panela na mão, ele com a faca na outra. E eu entrei no meio, irmãos, derrubei um copo. Eu tomei uma surra que eu falei, vou morrer. E eu acreditei durante muito tempo que copo era um negócio caríssimo. Eu falei, copo deve ser caro demais, porque o tanto que eu apanhei. Então eu ia na casa das minhas tias, eu via aquelas cristaleiras, lembra daquele copo de massa de tomate? Aquilo cheio de copo, eu falava, isso aqui é milionário, porque vai ter copo assim na China. Cresci, entrei no mercado, vi o preço de um copo, falei, eu não acredito que eu apanhei por causa de uma desgraça dessa. Comprei 5 para fazer um ato profético, quebrei na porta do mercado. Então quando quebrava um copo, uma caneca em casa, irmãos, eu dava glória a Deus, falava, aleluia, quebra essa porcaria. No outro dia cedo, Davi chega para mim e fala, pai, eu tenho um negócio para te falar. Falei, pode falar, meu filho. Quebrou uma caneca. Falei, não tem problema não, você já quebrou quantas? Ele falou, um monte, mas essa eu não podia quebrar. Falei, Davi, fica tranquilo, filho, quebrou, está quebrado. E ele, pai, o senhor tem certeza absoluta? Certeza absoluta. Falei, pai, por que eu estou sentindo essa coisa ruim dentro de mim?
Porque você é bobo, Davi. Quebrou, está quebrado, meu filho. Pai, pelo amor de Deus, essa caneca vai me dar problema. E nós ficamos nesse embate. Até que eu fiquei nervoso e falei para ele: Davi, em nome de Jesus, quebrou, está quebrado. Ele olhou para mim: tem certeza, pai? Falei: tenho. Ele falou: foi a sua caneca dos Estados Unidos que o pote te deu. Irmãos, na hora o Espírito UFC veio. Falei: cara, eu vou te matar. Ele falou: estou esperando para morrer, só estava esperando o julgamento. E quando eu fui para dar nele o mata-leão, irmãos, o Espírito Santo falou comigo no meu coração: não lute por aquilo que você já perdeu, mas lute por aquilo que você ainda pode perder. Eu freiei, irmãos, falei: Davi, você não tem ideia do livramento que Deus te deu. Ele falou: estou orando por isso desde ontem à noite. Dia dos Pais, ele comprou uma caneca, me deu, falou que vai quebrando o galho com essa canequinha aí. Irmãos, quando Deus te desafia a ser um pai melhor e os resultados não são o que você gostaria, quando Deus te desafia a ser um esposo melhor e os resultados não são o que você gostaria, qual que é a sua reação? A gente vai fazer como Caim, queridos, matar as pessoas que estão à nossa volta. Eu me lembro que eu estava um dia mexendo no Facebook em casa e eu vi um pastor. Ele estava dirigindo, tinha perdido um filho há 3 anos atrás, 4 anos atrás. E ele estava num luto terrível que não passava. O menino tinha 28 anos, foi vítima de um câncer. Aquele homem estava fazia 3 anos, mas ele estava sentindo a dor como se fosse naquele dia. E eu lembro que ele estava dirigindo numa BR, ele parou o carro e começou a fazer um vídeo ao vivo. Falou: gente, vocês me perdoem, mas eu preciso fazer esse vídeo, senão eu vou fazer uma besteira com a minha vida. E aquele homem, irmãos, começa a gritar e a gemer. Eu nunca vi uma pessoa chorando com tanto. Dava para você perceber a dor daquele homem pelo vídeo que ele estava gravando. E ele começa a dizer: Deus, eu sei que isso é impossível, é um pedido egoísta meu, mas eu queria só ter mais um dia com meu filho. Há tanta coisa que eu gostaria de ter falado e não falei. Há tantos beijos que eu gostaria de ter dado e não dei. Quantos abraços, como eu queria ele agora só para abraçar e ficar horas abraçado com ele. E aquele homem começou a falar, irmãos, e falar e falar. E aí no final do vídeo, irmãos, ele simplesmente caiu a transmissão. E eu perguntei para Deus, falei: Deus, o que é isso? E Deus me falou: isso é a história de um homem que teve 28 anos para fazer e não fez. E agora que não pode mais, quer fazer. Irmãos, como que a gente se ilude com coisas, queridos, que não tem valor nenhum? Como que a gente se apega? Como que essas coisas têm o poder de nos roubar, de nos sequestrar, de nos cegar? Encarar essa batalha, queridos, de não se conformar, ouvir o Espírito Santo, tomar o caminho certo, pode mudar as nossas vidas. Uma nação inteira morreu no deserto, porque não entendeu a graça de Deus. A graça de Deus, queridos, não é desculpa para as nossas debilidades, para a gente continuar fazendo a mesma coisa a vida inteira, mas é uma força moral que Deus colocou dentro de nós, queridos, para a gente poder vencer isso e ser diferente, dar uma resposta que a gente nunca deu. Afinal de contas, queridos, o amor de Deus nos incentiva todo dia a isso. Todo dia nós temos uma oportunidade de ser o homem e a mulher que a gente nunca foi. Mas a gente parece que está anestesiado, queridos, com outras coisas que não tem valor nenhum. Não se iluda com aquilo que Deus não te mandou fazer. Gaste energia com a direção que Deus está dando a você e a sua casa. Queridos, quantas vezes desse púlpito aqui você ouviu direções de Deus que poderiam mudar a realidade da sua família, mas lá fora essas direções foram sequestradas com o dia a dia nosso? Quantas vezes a gente tem desprezado palavras de destino de Deus? A gente entende, irmãos, a gente vem no culto, a gente sabe que é Deus falando conosco. O pregador parece, queridos, que leu a nossa vida, sabe a nossa história. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já participei de eventos na minha vida, queridos, que eu fiquei com vontade de dar um murro no pregador, porque eu falei: esse cara sabe mais de mim do que eu. Mas quantas dessas vezes eu fui roubado e sequestrado, até que eu tive que enfrentar coisas que eu não gostaria de enfrentar. Afinal de contas, queridos, nós homens somos o cabeça da família. Vão vir de nós as direções que vão transformar a nossa casa e a casa dos nossos filhos.
Acredito que o primeiro maior desejo de Deus é que os homens nasçam de novo e sejam salvos. Foi por isso que Ele deu Jesus para morrer na cruz. A missão de Jesus era conectar o homem de novo com o Pai. O véu foi rasgado de alto a baixo, mas a missão não parou aí, irmãos. Deus não estava só disposto a nos trazer de volta, mas Deus estava disposto, irmãos, a nos fazer viver de maneira correta de volta. E aí Jesus foi, e aí Ele deixa o Espírito Santo, irmãos, porque o papel do Espírito Santo é tocar o nosso espírito e reeducar a nossa alma. Todos nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito, e à medida que a gente aceita Jesus, nosso espírito é vivificado, mas a nossa alma continua ali. E o papel do Espírito Santo de Deus agora é reeducar a nossa alma. Então eu entro nesse processo de transformação, e eu preciso entender, é fundamental entender esse segundo maior desejo de Deus. E aqui Deus talvez contraria muita gente, porque a gente acha que aceita Jesus, e aí Deus quer nos abençoar e fazer um monte de coisa. Esse não é o segundo maior desejo de Deus, mas o segundo maior desejo de Deus, é que a gente amadureça, que a gente cresça. Porque o que tem de gente jogando bênção fora, porque não tem maturidade para receber, queridos, não é brincadeira. Como que eu posso entregar um carro na mão de uma criança? Muitas vezes estamos travando o mover de Deus na nossa casa, na nossa família. Entendo, irmãos, caminhos de amadurecimento normalmente são difíceis mesmo, são dolorosos, são caminhos de enfrentamento. Quem quer, irmãos, lidar com você mesmo? Tem dia que a gente não se suporta. Muitas pessoas nesses momentos preferem atalhos, caminhos mais rápidos, que até trazem uma sensação de crescimento, porém nunca de profundidade. Irmãos, nós somos volúveis demais nas nossas convicções, volúveis demais. A gente faz promessas, fala palavras bonitas, a gente é emocional demais. Então esses caminhos muitas vezes não têm sustentação, não nos ensinam a lidar com o momento, a suportar a pressão. Estava viajando esses dias, irmão, um calor no avião, falei, vou morrer aqui nesse avião. E eu queria encontrar uma forma delicada de falar para a aeromoça que a gente estava morrendo assado. Chamei ela e falei, moça, deixa eu te falar um negócio. Como é que eu faço para abrir essa janelinha aqui? Ela falou, não abre. Eu falei, por que não abre? Ela falou, porque se abrir e o avião decolar, nós vamos morrer. Eu falei, mas nós já vamos morrer queimado mesmo, então. Não precisa nem decolar. Ela falou, está quente, né? Eu falei, muito. Pelo amor de Deus, ajuda nós. Aí ela, não, vou ver com o capitão. Eu falei, tá, mas me explica uma coisa. Então, por que se decolar com a janela aberta, nós vamos morrer? Ela falou, filho, deixa eu te falar. Ela falou, moço, deixa eu te falar uma coisa. A pressão lá fora é tão grande que ela nos esmagaria se a gente decolasse com essa janela aberta. Eu falei, o que a gente faz para não ficar esmagado? Ela falou, antes de decolar, o piloto ajusta a pressão interna para suportar a pressão externa. Falei para ela, vou pregar. O problema nosso, sabe o que é, irmãos? A gente quer que o mundo se ajuste a nós, mas a gente não quer crescer e amadurecer, para a gente aprender a lidar com as pressões que o mundo faz. Jesus já deu o recado, Ele já deu a fita, Ele falou, olha, no mundo tereis, existe uma pressão natural que você vai enfrentar. Então não peça para me diminuir a pressão lá de fora, mas peça para que eu aumente a pressão. Quando Jesus falou dos discípulos, Ele falou, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, ou seja, da pressão, mas que o Senhor os guarde no mundo, que eles aprendam a ajustar a pressão. Irmão, se você está cedendo à pressão que você vive, o problema não é o seu filho, é a sua casa, é que você está com baixa pressão dentro de você, irmãos. Você precisa crescer, amadurecer. Não é os seus filhos que precisam mudar, não é a sua esposa, a sua casa, o seu marido. O problema, irmãos, é que falta capacidade. E aí a gente quer voar os voos altos de Deus, sendo que a gente não tem pressão, não tem condição de resolver um conflito dentro de casa. E eu não sei se você já leu a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais será cobrado. Então crescer dói, já dizia a pediatra dos meus filhos. E nós precisamos parar de dar desculpas, porque a vida não é fácil mesmo. Jesus não prometeu que seria. Viver de maneira autorresponsável, abandonar a autossabotagem, desenvolver a cultura da reeducação
Isso assusta e limita muitas pessoas. Sem dúvida, esse é o caminho da vida abundante que Jesus prometeu. Ajustar a pressão interna para suportar a pressão externa. Desejar qualquer outra coisa, queridos, ser próspero, ter sucesso, sem a devida maturidade, é tragédia anunciada. Nós não podemos perder o foco divino para as nossas vidas. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Deus ama a igreja não é por causa das paredes, é porque na igreja tem pessoas. O casamento é o que é, queridos. Não é por causa do casamento, o evento. Hoje em dia, irmãos, eu fiz até uma mensagem. As pessoas valorizam demais o evento, e o casamento é mais do que um evento. Deus ama o casamento não por conta do evento. Irmãos, tem gente que está disposta a gastar uma fortuna para o evento, fica endividado até os 3 primeiros filhos nascer, para pagar o evento, mas não está disposto a suportar 1 milímetro de uma pisada de bola do outro. Tem gente que dá a vida pelo casamento, mas não dá a vida pelo cônjuge. Você entende o que eu estou falando, queridos? Desejamos tantas coisas que a gente corre o risco de perder a vontade de Deus para nós, por trás das coisas que almejamos. Um dia, a Mega Sena estava acumulada, e nós passando uma dificuldade terrível. Eu cheguei para minha mulher, falei: meu bem, vamos jogar na Mega Sena? Ela falou: inspirado em que você pensou nisso, Maurício? Eu falei: a gente ficar rico. Ela falou: tá bom, se a gente ficasse rico, o que você ia fazer? E eu comecei a fazer uma lista do que eu ia fazer, irmãos. Primeiro, todo mundo fala que vai ajudar os pobres, né? Porque é uma desculpa boa para você ficar rico, né? Vamos ajudar os pobres, fica mais bonito, né? A gente ficar rico assim, né? Então eu falei: não, vou ajudar todo mundo é pobre que eu conheço e tal, e tal. Na Jocum era geral, eu falei: a Jocum aqui vai ser geral, e tal. E aí no final da lista minha, irmãos, ela olhou e falou: legal a sua lista, mas aonde que está Deus nesse negócio? Irmãos, aquilo me deu um choque. Sabe por que eu descobri, irmãos? Que aquilo que eu estava almejando estava excluindo Deus da minha vida. Queridos, quantas pessoas estão correndo esse risco? Às vezes nós oramos a Deus, culpamos pessoas, nos empenhamos na fé, fervor, pedindo a Deus uma bênção para o nosso casamento, para a nossa casa. Mas a gente precisa compreender que uma das possíveis razões de não receber tudo que a gente almeja, talvez seja a imaturidade. A imaturidade. Eu me lembro que quando eu me casei com a Celi, queridos, eu vim de um processo complicado. Na minha casa, irmãos, meu pai era um homem do coração bom, mineiro, gente boa. Ele vinha trazendo todo mundo da rua para comer em casa. Minha mãe ficava doida, louca da cabeça. Não tinha um dia que ele chegava em casa sem alguém para comer. Você não conseguia chegar na minha casa e sair sem comer alguma coisa, irmãos. Então eu já avisava para quem ia: vá com a barriga vazia, porque senão você vai morrer e estourar. Porque você não podia comer uma vez só não, era 2, 3, 4. E a minha mãe, irmãos, uma mulher que sofreu demais, menstruou aos 18 anos, numa roça de feijão. Meu avô batia nela com um cabresto. E a minha mãe, na tentativa, irmãos, de se livrar desse contexto, falou: vou casar. Encontrou meu pai, um homem extraordinário, mas um prostituto. Minha mãe tinha herdado uma raiva incontida da família. Meu avô era um homem iracundo, quando ele perdia a cabeça, irmãos. E lá em casa então, irmãos, juntou a fome com a vontade de comer. Um homem adúltero e uma mulher cheia de ira. Era muito difícil, muito, um encontro de todo mundo que passasse de 15 minutos sem o pau quebrar. Então a gente assentava na mesa e comia rapidinho, irmãos, porque se demorasse. Lá em casa não tinha anjos voando, tinha pratos voando, panelas voando. E eles eram presbíteros da igreja. Os homens eram crentes. Então, irmãos, brigar, falar alto, xingar, para nós era a coisa mais comum que tinha no mundo. Quando não tinha uma briga, a gente até falava: uai, estou sentindo falta, porque, né? Quem gosta de brigar sabe o que eu estou falando. E aí, irmãos, casei. Minha esposa, uma mulher extremamente dócil, mansa, tranquila, calma. E eu, primeiro ano de casado, eu falei: rapaz, esse trem não vai brigar não. E se não brigar, não vai prestar. 2 anos de casado, eu entrei em crise. Falei: meu bem, você me ama? Ela falou: te amo. Falei: então briga comigo em nome de Jesus. Porque 2 anos dá para você juntar muita coisa para você jogar na cara da pessoa, né? Porque briga é assim, você vai juntando, chega uma hora que você não descarregar, você morre, né? É o cachorro que leva a culpa.
Então eu estava, irmão, sobrecarregado. Em 2 anos eu falei, vou arrumar uma briga. Arrumei uma briga. Ela sem saber e eu mesmo. E estou lá brigando comigo, ela olhando para minha cara, falou, Maurício, o que está acontecendo? Eu falei, o problema é você. Falei, mas o que eu fiz? Eu falei, você não faz nada, nem brigar, você briga. Irmãos, e briguei. No final da minha briga, eu tomei uma decisão. Falei, vou aplicar nela o golpe mortal. Quando eu era solteiro, irmãos, quando alguém fazia alguma coisa para mim que eu não gostava, indiferença. Não olhava, não falava, não piscava, não estava nem aí para a pessoa, matava dentro de mim. Olhei para ela e falei, indiferença. Ela olhava para mim, dava um sorriso, eu fechava a cara, passava. Estava lavando louça na pia e um hino comendo solto. E ela olhava, eu fazia questão de fechar a cara, para ela ver que eu estava com a cara fechada. De noite na cama, irmãos, cabia uns 15. Ela vinha chegando, eu ia descendo, falava, sai para lá, Satanás, e tal. E ela, irmãos, uma semana, e ela exatamente igual. Eu falei, vou ampliar para mais uma semana. 15 dias, irmãos. Ela estava na cozinha lavando louça, igualzinha, não mudou nada. Eu cheguei e falei, mas não é possível. Bati no ombro dela e falei, Pai do Senhor, irmã. Ela falou, Pai do Senhor. Eu falei, você não tem coração, não? Ela falou, por quê? Eu falei, faz 15 dias que eu não falo com você. E você não está nem aí. Ela falou, meu bem, eu pensei que você queria ficar sozinho. E eu te respeitei. Irmãos, eu dei um pulo na cozinha e falei, Satanás, você não está vindo que eu quero brigar? A coisa mais frustrante que tem é quando você quer uma boa briga e a outra pessoa não entende o mover de Deus que está rolando. E aí eu comecei a sofrer, irmãos, tomar pancada, e cheguei para Deus, irmãos, e comecei, Deus, pelo amor de Deus, onde o Senhor arrumou essa mulher? O Senhor não queria, deu para mim, eu não posso nem devolver mais. E eu lembro que no domingo, irmãos, eu orando, Deus me usa, me leva para as igrejas para pregar, me faz qualquer coisa comigo. Fui pregar numa igreja domingo de manhã, preguei, terminei o culto. O pastor falou, você pode ficar para domingo à noite? Posso ficar, fiquei, estava eu e ela. Nessa época, irmãos, não tinha luz na frente da Jocum, não tinha asfalto na rua, não tinha nada. O motorista do ônibus quebrava o nosso carro, parava em frente da Jocum para a gente descer, uma escuridão na... Se perdesse aquele ponto de ônibus, irmãos, era 2 quilômetros para baixo, estrada de terra, sem uma luz. E nós estamos vindo no ônibus, aleluiada, Jesusado, e falando do culto, e foi bênção, e oramos, e quebramos, e tal. Passamos o ponto de ônibus. Irmãos, quando passou aquele ponto de ônibus, eu dei um show dentro daquele ônibus. Eu olhei para ela e falei, que ajudadora idônea que você é. Você não presta para nada. Irmãos, e comecei a falar. E todo mundo olhava para a cara dela, ela parada e rindo, e as pessoas perguntando, com quem que ele está brigando? Porque não era possível que fosse com a pessoa rindo daquele jeito. 2 quilômetros, irmão, foi. A ira passou, descemos do ponto de ônibus. Eu falei, eu preciso arrumar isso agora. Descemos, lua cheia, céu estrelado. Peguei na mão dela e falei, meu bem, que bom que a gente passou direto, que agora a gente vai namorando. Ela falou, meu bem, antes da gente namorar, vamos conversar um pouco? Eu falei, estou morto. Ela disse o seguinte, falou, Maurício, eu nunca te vi pregando tão bem como você pregou essa noite. Foi uma das melhores mensagens que eu vi você pregando. Eu falei, sério? Falou, gostou mesmo? Gostei. Aí ela falou assim, olha, você fez o apelo, as pessoas vieram para frente, que coisa extraordinária. Aí ela perguntou, e se aquelas pessoas que estavam à frente do apelo lá, na igreja, estivessem dentro desse ônibus? Elas pensariam de você a mesma coisa que pensaram no final daquele culto? E ela falou, eu acho que eu vi uma irmã que estava lá aqui. Irmãos, eu abaixei minha cabeça, falei, Deus, mata ela, em nome de Jesus. Ela falou mais uma coisa, eu falei para ela, deixa para amanhã, em nome de Jesus. Ela falou, olha, quando eu fui casar, falei, Deus, me dá um marido que cuide de mim, que zele pela minha vida, pela minha casa, pelos meus filhos, e Deus me deu você. E eu tenho certeza que você é esse homem, mas eu acho que você ainda não sabe que você é. E até você descobrir, se você não dá conta, me avisa que eu vou cuidar da nossa família, porque eu dou conta sozinha de fazer isso. Irmãos, abaixei a cabeça, não falei mais nada. Cheguei em casa, meti o pé na porta, entrei, fui para o banheiro. Falei, Deus, o que é isso? Deus falou comigo, Maurício, nem eu estou te aguentando mais.
Você ora, chora, fala: Deus me usa. O que eu faço em 1 hora de pregação, você desfaz em 3 minutos, porque você não consegue se controlar. Queridos, quantos nós estamos perdendo semanas de investimento por causa de um comportamento? Quem aqui, irmãos, já falou que você não podia falar naquele domingo que tinha tudo para ser um sucesso? Você acabou com o dia, porque você não deu conta de lidar com você mesmo. Quantas vezes, irmãos? Está tudo pronto para ser um espetáculo, mas tem gente que tem o dom de estragar tudo, irmãos, e depois ainda fica reclamando. Sabe por quê, irmãos? A gente é viciado em alguns comportamentos que a gente nem percebe, e a gente não consegue mais fazer a leitura do lugar, e às vezes a gente perde, irmãos, dias extraordinários ao lado de pessoas que a gente ama, porque a gente não consegue dar as respostas que o Espírito Santo há muito tempo vem falando conosco. A maioria das nossas conquistas reais, em todas as áreas, elas virão principalmente pelos nossos crescimentos. Eu estava lendo um texto esses dias, eu quero terminar aqui. Quero já chamar a moça do teclado para me ajudar, se ela puder. E me assustou bastante, irmãos, porque eu sempre tive uma de terra prometida diferente do que a Bíblia apresenta. Se você conhece a história do povo de Israel, você vai entender que eles peregrinaram durante 40 anos. Mas eles não demoraram 40 anos para chegar na terra prometida, Canaã. Na verdade, eles chegaram até Canaã, não entraram e começaram a andar em círculo naquele deserto. Algumas pessoas dizem que eles demoraram em média 6 anos para chegar em Canaã. Mas o interessante, queridos, da saga daquele povo, que quando Moisés vai para tirar o povo do Egito, Moisés olha para Deus e fala: Deus, só tem uma condiçãozinha que eu quero colocar. Se eu posso dizer assim, né? Que Moisés colocou uma condição. Ele disse: Deus, se o Senhor não for comigo, eu não vou. E Deus então faz uma aliança com Moisés. Deus diz: Moisés, eu irei com você. E Deus colocou um sinal de dia e um sinal de noite. Aí quando a gente lê Deuteronômio, queridos, Deus falando a respeito do deserto, Ele diz: olha, e vocês verão que eu os guiei durante 40 anos no deserto. Ou seja, quando eles fizeram o primeiro ciclo de sair do Egito até Canaã e não entraram, Deus não abandonou aquele povo. Eles começaram a andar em círculos, mais de 30 anos, e Deus não os abandonou. Mas o entendimento que eu tenho, irmãos, Deus estava com eles, mas eles não entraram na terra prometida. Deus estava com eles, mas eles não entraram na terra prometida. Irmãos, Deus nunca os abandonou. Deuteronômio fala que Deus fala o seguinte: eu os guiei pelo deserto. E o tempo todo, irmãos, a ideia de Deus era que a cada volta o coração deles pudesse ser provado e aprovado, porque a Bíblia fala: eu os guiei pelo deserto para provar o que estava no coração deles. Então a gente percebe Deus tentando dizer: o que reprovou aquele povo de entrar na terra prometida não foram os gigantes que estavam lá, mas foi a resposta que eles não conseguiram dar no coração. Eles não entenderam essa mensagem. Irmãos, tem muita gente que vai andar com Deus a vida inteira, mas não vai entrar na terra prometida. Deus não vai te abandonar, porque a fidelidade dele não deixa ele fazer isso. Para onde você vai, para onde morrer, eu não quero entrar nessa questão, porque não é mérito meu, porque eu não sou juiz da graça de Deus. Mas o ponto que eu quero focar aqui, irmãos, que o fato de você sentar numa igreja e assistir um culto no domingo não quer dizer que você vai ter vida abundante. Porque a terra prometida, queridos, contrariando o que muita gente pensa, acha que é um lugar, uma conquista exterior. E a terra prometida, irmãos, é uma gestão interior. A minha terra prometida está dentro de mim, não está fora de mim, entende? O lugar da minha realização pessoal, do meu propósito,
de eu viver a minha maior, queridos, as minhas maiores e melhores experiências não tem nada a ver com o que acontece fora de mim, mas é uma gestão dentro de mim. Jesus falou: eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Ou seja, não é externo. Eu quero colocar algo dentro de você que vai ser tão grande que vai subjugar qualquer coisa que aconteça fora de você. Mas eu estou tão acostumado com essa ideia medíocre de achar que a minha terra prometida está fora de mim, que quando eu olho para uma pessoa que está do meu lado e não tem cara de terra prometida, eu já penso em trocar. Isso aqui está parecendo mais um deserto que uma terra prometida. O problema meu é esse. Mas eu não entendo, queridos, que eu já estou na minha terra prometida e eu não estou dando conta de enxergar isso. Como que eu cheguei a essa conclusão? Números capítulo 33, do versículo 51 ao 55. A Bíblia explica isso. Ela diz: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruirei todas as suas pinturas. Também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfareis de todos os seus altos. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis. Portanto, eu vos tenho dado essa terra para possuí-la. Irmãos, a terra não era uma conquista do povo, era uma conquista de Deus. Agora o papel do povo era esse aqui: contudo, se não expulsardes de diante de vós os habitantes da terra, aqueles que deixardes dentre eles se tornarão como farpas em vossos olhos e aguilhões nas vossas costas. Eles vos hostilizarão na terra em que habitareis. O que Deus estava dizendo é o seguinte: você corre um risco de estar dentro da terra prometida, mas ter a impressão de que não está, por conta de você não botar para fora aquilo que você tem que botar. Irmãos, tem coisa que não cabe mais dentro do seu casamento. Tem coisas que não cabem mais dentro da sua casa. Um espinho não mata, um cisco no olho não mata, mas incomoda. Tem coisas da nossa vida, queridos, que estão nos incomodando tanto, mas tanto, porque a gente não fez o que Deus falou. Bota para fora. Que a impressão que a gente tem é que não está na terra prometida. E a gente entra numa loucura tão grande, que a gente começa a procurar uma terra prometida, estando dentro da terra prometida. Escute o que eu vou te falar: o lugar que você procura não existe fora de onde você está. Essa mentira de um monte de gente que fala: vou trocar de esposa, minha vida vai mudar, vou trocar de filho, vou trocar de carro, vou trocar de casa. Nós precisamos trocar de coração. Nós precisamos, irmãos, urgentemente ter a coragem de botar para fora aquilo que Deus está mandando nos botar, porque a terra Ele já não deu. Escute o que eu estou te falando: a maior possibilidade de você ser a pessoa mais feliz do mundo está aí do seu lado nessa noite. Está aí. O que está te impedindo de ver isso talvez é um cisco que você já deveria ter tirado há muito tempo e você não tirou. E eu espero que você tenha essa consciência desses dias e a coragem de fazer isso. Se coloque de pé e vamos orar em nome de Jesus. Queridos, Deus não nos trouxe aqui, nos reuniu para nos julgar ou nos culpar, porque culpa não transforma a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas, queridos, é a autorresponsabilidade, é o conceito de dizer: Deus, me ajuda a não querer transferir isso para ninguém. Cada um de nós sabe qual que tem sido o cisco no nosso olho, qual que tem sido o espinho no nosso dedo. Satanás é tão estratégico, queridos, que quando ele não consegue nos tirar da terra, ele consegue nos incomodar na terra.
Tem gente que está fazendo tudo certo, está na igreja, os filhos estão na igreja, tem um casamento extraordinário, uma empresa, um emprego extraordinário, mas não consegue ter plenitude. Fica se questionando e perguntando: Deus, por quê? Por quê? Por quê? Eu estou te respondendo nessa noite, porque Deus te colocou na terra prometida, queridos, mas você ainda não tomou as atitudes que você tem que tomar. Você ainda não apagou aquele contato que você tem que apagar? Você não parou com aquelas brincadeiras que você tem que parar? Sei lá. Tem gente que está incomodada quando deveria estar muito bem acomodado, mas está incomodado. Coloque seu coração diante de Deus nessa noite. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração nesse momento, queridos. Talvez dessa noite Deus vai te lembrar de coisas que Deus já tem te falado. Talvez são coisas pequenas, nem são coisas tão grandes. É um ciscozinho que está te pedindo de ser um homem e uma mulher extraordinário, que está impedindo que as pessoas tenham a visão correta de você. Talvez é uma bobagem que você está tolerando e Deus já tem falado: olha, não dá mais, não cabe mais para isso. Vira de frente para sua esposa, já que você está aí mesmo. Aproveita, ministra a vida dela nesse momento. Olhe. Diga: Senhor, aqui está a minha melhor possibilidade de ser plenamente feliz. Diga: eu quero rejeitar qualquer outra possibilidade. Diga: essa é a pessoa, Deus, que o Senhor colocou do meu lado. Diga: me mostra, Senhor, o que precisa tirar, o que precisa remover. Me mostra o que tem roubado, o que tem nos saqueado. Espírito Santo, queremos submeter nossa vida e os nossos relacionamentos ao Senhor nessa noite. Queremos te pedir perdão porque temos tolerado coisas que o Senhor tem nos falado há muito tempo. Pai, mas pedimos uma graça especial do Senhor nessa noite. Nos faz enxergar aquilo que a gente não está enxergando, Senhor. Nos faz entender aquilo que a gente não está entendendo. Nos faz, Senhor, compreender aquilo que o Senhor não está, que a gente não está compreendendo. Senhor, nessa noite queremos abrir o nosso coração e os nossos olhos. Os olhos são uma parte sensível do corpo, e talvez o Senhor vai ter que tocar em lugares sensíveis na nossa vida e no nosso relacionamento, para que realmente, Senhor, o incômodo saia. Tem áreas, Deus, que são melindrosas, difíceis de mexer, talvez representem pontos de dor, de frustração, lembranças difíceis, que são espinhos, Senhor, que estão nos machucando e nos ferindo. Quantos de nós, Deus, carregamos sombras, que muitas vezes, Deus, nos faz pensar que nós não estamos na terra prometida, e nós caímos na ilusão, Deus, de começar a procurar ardentemente em outro lugar. Mas eu oro, Espírito Santo, para que nessa noite o Senhor derrame graça, óleo, azeite sobre as nossas vidas. E que durante esse encontro, Senhor, o Senhor possa tocar essas áreas, tirar esses pequenos objetos, Senhor, que tem nos afastado da felicidade plena e da vida abundante que o Senhor prometeu. Senhor, enche o nosso coração de graça, talvez até para suportar a ideia, Deus, que o Senhor vai nos colocar e dizer: olha, esse cisco no olho do outro foi você quem colocou.
A gente é tão interessante, às vezes a gente pensar, Deus, porque às vezes a gente não percebe que a gente está colocando sementes, Deus, que vão perturbar o nosso casamento, o nosso relacionamento, a nossa terra prometida durante muitos anos. Mas Deus, eu louvo ao Senhor porque algumas dessas sementes nem germinaram e tem outras que já viraram árvores e os processos serão diferentes. Tem umas que a gente nem sabe, mas o Senhor já nos quer dar essa consciência, né? E esse caminho, Senhor, de compreensão, de cuidado, Senhor. Deus, que nessa noite, Pai, essa ideia de procurar uma terra prometida em outro lugar seja abolida de uma vez por todas da nossa vida, Senhor. Mas que a gente comece essa luta interna de tirar tudo aquilo que precisa sair nesse tempo, para que a gente possa viver 100%, Senhor, tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Zé. Minha gente, ainda em pé. Amanhã temos mais. Espero que você faça esse compromisso de estar aqui conosco. Qual é o horário amanhã mesmo? Isso, 17 horas ou 5 da tarde. Você pode escolher um desses dois horários, tá bom? Ou 17 ou 5 da tarde, você estará aqui conosco. Amanhã, pessoal, nós contamos com a sua presença, porque nós preparamos um lanche, tá bom? Entre o intervalo das 7 às 8, para você ficar aqui conosco e não ir embora. Se você tiver que buscar filhos, você sai rapidinho, busca e vem tomar o lanche. Amanhã nós contamos com a sua presença para estar aqui, para a gente fazer um lanche junto, ter um tempo de comunhão, ter um tempo de conversa. Amanhã o tempo vai estar lindo, a gente vai fazer um tempo aqui no estacionamento, no salão. E eu queria que você não fosse embora, porque a gente quer criar esse ambiente. Então eu espero você às 17, nós vamos ali até por volta das 7 horas, faremos um intervalo de 1 hora para lanche, para a gente poder buscar o filho, porque as nossas crianças serão ministradas às 20 horas, não às 5, nem às 17, mas às 20 horas, as crianças você pode trazer aqui, tá bom? Então eu aguardo você amanhã às 17 horas, e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, tá bom? Quiser convidar alguém para estar conosco também, amanhã, você não pode fazer isso, tá? Porque as inscrições já estão encerradas, e a gente já está preparando para receber você aqui, tá bom? Deus abençoe, vão com Deus. O pastor Zé Maurício estará conosco amanhã à tarde, amanhã à noite e domingo nos 2 horários. Passe lá no stand e dá uma olhadinha no material. Vão com Deus, irmãos. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.